Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição de podcast da Seja Trainee. E para você que busca uma grande oportunidade de carreira, posso dizer que aqui é o lugar que a gente aprende mais sobre as grandes oportunidades para quem está se formando no Brasil, às vezes até fora do país, e tem 2, 3, 4 anos de formados e que muito em breve vai estar trabalhando nas grandes empresas. Tô aqui com 2 grandes participações especiais, foi difícil conseguir a agenda delas aqui, para estarem junto com a gente, contando mais sobre toda a construção desse programa. Vamos nessa? Vamos ouvir um pouco dos participantes? Estou aqui com a Mari. Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Tudo bem, Luiz. Primeiro, obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês, gravando esse podcast, falando um pouquinho do Recruta, falar um pouquinho do nosso programa de trainee. Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Mari, estou na Stone desde 2019, sou responsável pela frente de atração e marca empregadora. Então, estamos falando de programas de trainee aí. Acho que falando um pouco de trajetória, já vivi várias coisas de pessoas dentro da Stone, então já olhei para a parte de avaliação, já olhei para a parte de performance, já olhei para a parte de carreira, e aí desde 2023 olho especificamente para a frente de talentos ali, de programas que a gente traz para a nossa companhia. Então, mais ou menos isso aí, nesse período de quase 6 anos de Stone. Que legal, então vai ter bastante dica aqui para quem quer ser contratado. Vai ter bastante dica. Que legal, bacana. E tô aqui com o Capi também, tudo bem, Capi? Tudo jóia. Prazer, Luiz. Obrigado pelo convite também. Obrigado por mais um ano de parceria. Queria que vocês se apresentassem também, contassem um pouquinho de você. Jóia. Então, eu sou o Fábio Capitanovas, mas todo mundo me chama de Capi. Eu tô na Stone há 2 anos, mas eu acompanho a história da Stone desde o comecinho, lá em 2012, quando eu ainda cuidava de gente e gestão na Ambev no Brasil. Eu passei os últimos 6 anos antes de vir para a Stone fora do Brasil. Estava em Nova York pela AB InBev, depois em Amsterdã pela Kraft Heinz, e tomei uma decisão de voltar para o Brasil. Há 2 anos a Stone pareceu ser a escolha perfeita, né? Com uma missão, um propósito super encantador e com um desafio super legal. Perfeito, muito legal. E eles te procuraram aqui no Brasil? Sim. A gente mantinha contato desde a fundação a equipe de gestão, os founders, a liderança da companhia, é um time excepcional. Muito legal, Capi. E me conta, o que você gosta de contar sobre a Stone para as pessoas? Cara, a Stone é uma empresa que surgiu há aproximadamente 13 anos de uma dor grande do cliente, um segmento que não era bem atendido em serviços financeiros pelos bancos, pagava taxas altíssimas, então ela surgiu como uma empresa de pagamentos, com a oportunidade de oferecer um serviço e um atendimento melhor para esse cliente e taxas mais competitivas, taxas mais justas para o negócio. E ela cresceu muito rápido. De lá, ela fez o IPO em 2018, deixou de ser uma empresa só de pagamentos, passou a uma empresa de serviços financeiros, com meios de pagamento, banco, crédito, seguros. Depois adquiriu a Lynx, uma empresa de serviços de software de gestão para o empreendedor brasileiro, e a Stone passou a ser o principal parceiro do pequeno e médio empreendedor brasileiro para serviços financeiros e software de gestão. Muito legal. Você sabe que eu sou cliente de vocês, né? Pelo serviço da Pagar.me. Super legal. E o que já me salvou essa antecipação financeira de vocês não têm ideia, viu? Porque são taxas muito boas, legal. Realmente. São taxas competitivas e tem um serviço muito legal de vocês de tecnologia. A ideia é viabilizar a vida do empreendedor brasileiro, tornar a vida mais fácil e ajudar o empreendedor a crescer. Muito legal. Uma missão, acho que fabulosa, muito legal. E você, Mário, o que você gosta de contar sobre a Stone? Acho que nessa vida, né, de trabalhar com talentos, programas e etc., muita gente me pergunta isso, na verdade. Por que você foi para a Stone? Qual que foi o ponto que pesou? E acho que uma coisa que a gente fala muito é sobre as pessoas, assim. Por mais que pareça clichê num primeiro momento, foi um dos grandes motivos de eu me juntar. Inclusive, a gente até fez pesquisas internas sobre isso. E, assim, um dos grandes motivos das pessoas se juntarem à Stone, um dos primeiros motivos é sobre as pessoas. Então, essa vontade de sentar na mesa de pessoas que você sente que são brilhantes, pessoas que você sente que são mais inteligentes que você, e você olha para essas pessoas e se inspira. Então, acho que é uma coisa constante. Sempre que eu tô em alguma reunião, em alguma coisa, eu olho e falo, nossa, eu tô junto com essa pessoa tá no meu time, a gente trabalha junto, a gente entrega projetos juntos, e tem muito essa questão do team play, que a gente fala bastante também, né? Então, de você poder ter pessoas, colegas de trabalho que estão junto com você em uma missão e um propósito. E acho que tem um outro ponto muito claro pra gente também que a gente fala, é sobre desafios, assim. Desde 2019, a quantidade de desafios mais diversos que eu já toquei, e com autonomia e responsabilidade para tocar esses desafios, assim, é uma coisa que inspira muito, né? Então, você pensa em pessoas, em desafios que
a gente está sempre cheio de desafios, sempre buscando novos desafios, novos mercados, pela própria evolução da Stone em si, e também na questão do propósito, assim. Então, é você sentir todo dia que o seu trabalho não é ali sobre fazer um programa de talentos ou sobre você criar um produto, é sobre você, de fato, impactar boa parte da população brasileira, né? Boa parte dos empreendedores que estão ali no dia a dia. Então, você vê, no final das contas, que o que você faz reflete ali no Brasil, e acho que isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de contar quando eu falo sobre Stone. Muito legal. Essa questão da missão, propósito de você de ajudar o pequeno e médio empreendedor é fantástica, porque, não sei se vocês sabem, eu já fui entrevistado por recrutas para falar, Luiz, me conta a sua história como empreendedor, é um desafio que eu tenho aqui dentro da Stone. E eu falei, olha que legal, um onboarding de poder entrevistar novos empreendedores, e eu achei muito legal isso, muito bacana. Agora, você falou um pouco da cultura, né, da Stone. Conta um pouco mais, Capi, da cultura de vocês. Acho que uma das coisas que mais me apaixona na cultura da Stone é o foco genuíno no cliente. Por que a gente existe? A gente existe para ajudar esse empreendedor, para resolver as dores dele. E esse é provavelmente o ponto mais importante. Mas, além disso, a Mari já mencionou aqui o Team Play, o espírito de dono, né? A vontade de fazer as coisas acontecerem, franqueza de encarar os problemas como eles são, direcionar. E melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo pro resto da vida. Então, encara o problema, resolve, perfeito, melhora e move. E tem um valor que eu acho que é super importante, a gente chama lá de viver a jornada, ou live the ride, que tem que ser legal. Você tem que fazer isso porque você gosta, porque está afim, porque você está vendo o impacto do que você está construindo, que é um negócio que, para mim, é muito legal. Fantástico, muito bom. E me conta um pouco das edições do Recruta, Mari. Olha, a gente já teve 18 edições de Recruta. Então, foram várias edições ali ao longo dos anos, né? A Stone, a gente está aí com quase 13 anos. Então, a gente costumava fazer, inclusive, 2 edições por ano. Até que a gente começou a optar a fazer uma grande edição anual. E acho que são edições que foram muito diferentes umas das outras, naturalmente, porque o negócio também vai crescendo, né? Assim, não faz sentido a gente ter um crescimento super acelerado do negócio e o programa ser sempre a mesma coisa ao longo dos anos. Então, a gente sempre faz muito esse acompanhamento, esse depara de como o negócio está andando, como o programa pode evoluir. E aí, isso implica em várias alterações anualmente. Eu falo que o programa está sempre numa melhoria contínua, né? Até porque o mercado muda, o negócio evolui, a geração muda. Então, como que a gente se adapta nesse sentido, né? Então, acho que no início a gente fazia um grande processo seletivo e trazia as pessoas. Com o passar do tempo, a gente foi incluindo vários tópicos de desenvolvimento, inclusive ao longo do processo seletivo, para as pessoas se prepararem melhor, para as pessoas treinarem, seja inteligência emocional, seja comunicação e diversas competências que são importantes para a gente. E hoje a gente tem um programa que as pessoas passam por um processo seletivo com diversas etapas, com várias das nossas lideranças envolvidas, inclusive. Então, a gente tem mais de 200 lideranças envolvidas no processo para garantir que a gente está selecionando a pessoa que tem a nossa cultura, que encaixa com o nosso propósito, que faz sentido ali com a nossa missão do dia a dia. E depois que essa pessoa ela é selecionada, ela passa um ano ali por um job rotation, por um processo de desenvolvimento de fato. Seja olhando mais para o cliente, como o Capi falou, que é um negócio super importante para a gente. Então, para a gente, se o recruta entra e não vive o cliente, não de fato entende a dor, entende o que a gente está fazendo e atendendo no dia a dia, não faz sentido, né? Então, a pessoa passa ali por todas as etapas de encantar o cliente, vender para o cliente, entregar para o cliente, atender o cliente. E depois, de fato, a gente olha um pouco mais para a imersão do dia a dia dessa pessoa, onde ela vai ser alocada, quais desafios ela vai absorver e assim por diante. Então, acho que são uma série de evoluções. Com certeza, o programa desse ano, para o ano que vem, a gente já vai pensar em mais melhorias ao longo desse período. Então, assim, sempre podem contar com novidades que a gente está sempre pensando, antenado no mercado e assim por diante. E no perfil da geração também, né? Exatamente. Porque eu vi que vocês passaram a estruturar mais o desenho do programa. Eu acompanho vocês já de longa data e vi que teve algumas evoluções nesse sentido, definir melhor as áreas, definir melhor o programa. Eu acho que até então tinha um pouco desse espaço de autonomia dentro da Stone, mas eu vi que, embora a própria pessoa tenha que fazer sua própria carreira, mas eu acho que ela tem hoje uma estrutura muito maior dentro do Recruta. É isso mesmo, Isso, Capi? exato. Assim, a gente nunca vai abrir mão da autonomia. Eu gosto de falar que, embora a gente seja uma empresa muito maior hoje, a gente ainda tem aquele espírito de startup, de empreendedor, e a gente quer pessoas com esse espírito. Mas se você puder dar uma estrutura para poder acelerar o desenvolvimento das pessoas, é muito melhor.
Então, desde o começo, a gente quer alocar o recruta com líderes de referência em formação de pessoas, a gente quer alocar o recruta, ele vai fazer o job rotation, como a Mari falou, e etc., mas ele vai ter um projeto ao longo desse ano com um mentor acompanhando o seu desenvolvimento e com isso abrem-se várias portas para ele dentro da Stone. Você pode começar em uma área e ao longo do seu desenvolvimento fazer um movimento para outra posição, ou encontrar a tua paixão por alguma coisa mais específica e acabar seguindo uma carreira mais especialista. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais do programa, que você não tem uma trilha estruturadinha que fala qual passo você vai dar ao longo da carreira, mas te abre a porta para fazer vários caminhos possíveis. Nem sempre vocês anunciam isso, as pessoas sabem, mas pelo recruta, você tanto pode se tornar o trainee, o recruta Stone, quanto você pode ser contratado para posições efetivas de analista. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quer falar, Marina? Posso falar, mas é bem isso mesmo, assim, acho que por muito tempo, até no crescimento da companhia, a gente vai precisando de pessoas muito boas, né? E o recruta, ele é um grande funil de pessoas muito boas, né? A gente trata esse funil ali com muito carinho. Então, a partir do momento que a gente vai conhecendo essas pessoas, às vezes essa pessoa não necessariamente é um trainee, é um recruta por N motivos, às vezes por alguma questão das competências que a gente olha, ou por alguma etapa que a pessoa não passou, algum teste, alguma coisa do tipo, mas isso não quer dizer que ela não possa estar na Stone. Né? Então, hoje mesmo, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, eu não entrei no recruta no ano passado, eu almocei com essa pessoa hoje, inclusive, mas eu vim pelo recruta, e tá lá no nosso time de gestão, mandando super bem, assim, que sabe? legal. Então, isso é uma coisa que acontece muito. A gente tem várias pessoas que, inclusive, até estão em posições de liderança hoje, que não viraram recrutas, mas entraram pelo recruta. A gente já teve anos com mais de 100 mil pessoas inscritas no processo. Então, é muita gente boa. É um funil super competitivo. Se você for selecionar 10, 20 trainees no final desse processo, quanta gente boa tem pelo caminho, que não necessariamente quer ter uma posição mais generalista, uma formação de liderança, etc. Você pode ir para um caminho especialista em uma área específica. Então, Perfeito. a gente sempre recruta muito talento, muito bom pelo processo. Perfeito. Você falou que foram mais de 4 mil posições. A gente já contratou mais de 4 mil pessoas ao longo da história pelo programa Recruta. Muito legal. E é uma forma também das pessoas conhecerem mais a cultura da Stone. Conta um pouquinho de todo esse esforço que vocês têm no processo, das pessoas não só conhecerem uma vaga, uma oportunidade, mas conhecerem a cultura, a empresa, pensarem no caminho de carreira. Acho que é muito legal. Perfeito. O processo de vocês por conta disso. Isso foi uma coisa que a gente sempre se preocupou, na verdade, assim. Então, independentemente da pessoa entrar na Stone ou não, a gente sempre pensa como que a gente pode impactar essa pessoa para que ela, no mínimo, saia com alguma formação a mais, com algum conhecimento a mais. A gente já recebeu, inclusive, feedbacks da pessoa falar assim, olha, eu fui reprovado, mas às vezes foi o melhor feedback que a pessoa recebeu e ela aprendeu muito no caminho, porque durante o processo a gente tem muito carinho em estruturar qual é o feedback dessa pessoa, qual conteúdo ela pode estudar para a próxima etapa, ou qual conteúdo ela pode estudar de acordo com o motivo que ela não foi aprovada. A gente já fez inúmeras lives de conteúdo, de desenvolvimento. Então, a gente se importa muito, isso eu estou falando no Recruta, mas em vários outros processos seletivos nossos, assim, né? Como que a gente pode recomendar algum conteúdo ou algum plano de desenvolvimento para essa pessoa aprender. Então, o Recruta, ele não é só um processo que você vai, se inscreve, é aprovado ou não. A ideia é que você realmente seja impactado, entrando na Stone ou não, que você saia melhor, né? Ou que você entre melhor, vamos dizer assim. Então, a gente tem esse cuidado com a educação, que é um pilar super importante para a gente, na verdade. Então, na própria Stone, a gente sempre olha para a educação como um grande pilar e em várias iniciativas a gente olha para esse assunto, assim, né? Nos programas não seria diferente. Então, tem muito esse compromisso da gente realmente de desenvolver as pessoas e elas serem aceleradas, seja entrando na Stone ou não. Perfeito, perfeito. Você comentou de muitos líderes que são envolvidos no processo da Stone. Até é legal que o processo de vocês ele é todo interno, né? Não tem consultorias de recursos humanos envolvidas. Queria que você contasse desse esforço, como que é, Capi? Envolver toda a liderança, um pouco o que representa essa participação toda interna. Eu acho que acontece quase que naturalmente, porque desde o começo da Stone, é como se fosse um ritual de cultura nosso que se repete todo ano. Todo líder entende que é a sua responsabilidade de trazer gente melhor que você mesmo para poder garantir a perpetuidade do negócio no futuro. Então, acho que todo ano a gente tem um engajamento enorme das pessoas. Às vezes, quando a gente faz um espaço fechado, a discussão é não cabe todo mundo que gostaria de participar. E a gente, às vezes, tem que tomar a decisão de falar, esse ano cabem 100 pessoas na sala, ou cabem 80
pessoas na sala e durante o processo. E o legal de ter líderes sêniores envolvidos ao longo do processo é isso que a Mari falou. Você está fazendo um case relacionado a uma coisa que você vai viver no dia a dia da empresa, você recebe o feedback na hora, tem uma oportunidade de desenvolvimento. Então, é até um processo de autoconhecimento. Porque, no final das contas, tem muita gente boa que não passa também. O que não é nenhum demérito. Num funil enorme, você tem uma quantidade de candidatos enorme. Você ter o feedback de, talvez essa empresa não seja exatamente o que eu quero em termos de cultura, intensidade de trabalho e etc. Mas eu tenho mais claro o que eu quero para a minha carreira, para o meu desenvolvimento, para o meu futuro. Então, acho que é um processo super legal para a liderança estar envolvida. Muito bom. Agora vamos falar das áreas, Mari. Que tipo de áreas tem oportunidades? Eu vi que tem negócios e operações, só que às vezes as pessoas nem sabem o que significa negócio e operações. Queria que você contasse um pouco as possibilidades, oportunidades que a gente tem dentro do trainee da Stone. Perfeito. A gente começou a estruturar muito mais uma trilha de operações e negócios justamente para dar clareza, né? Então, acho que o primeiro ponto é, todo mundo que entra no Recruta, todo mundo que entra no trainee da Stone vai passar os primeiros meses conhecendo o cliente. Acho que esse é um pilar inegociável. Então, assim, é o que eu falei, pra gente não faz sentido. A pessoa entrou, vai pro financeiro, vamos dizer assim, e nunca nem viu a cara do cliente, assim, sabe? Então, pra gente, entrou, vai passar ali pelo menos alguns dos primeiros meses conhecendo a companhia como um todo, então conhecendo as áreas, assim, em talks, em eventos e coisas do tipo, mas vivenciando a experiência do cliente. A gente até brinca que a pessoa faz quase que o caminho do cliente, assim, né? Então, os nossos trainees, eles vão nos nossos polos, eles vivenciam, eles fazem a rota que a gente fala, né? Que é literalmente ir ali de porta em porta, conhecer o cliente, ver como que ele te recebe, ver qual que é a dor, escutar esse cliente em si. E eles passam esse período imersos ali nesse processo de como vender, com o nosso jeito Stone de vender, vamos dizer assim. E aí, a cada etapa dessa imersão, eles desenvolvem um projeto de melhoria. Então, deixa eu ver o que eu vivenciei nesse processo de vendas e o que eu poderia melhorar, o que eu vi aqui que poderia ser diferente. Depois que eles vivenciam o comercial, eles vão e vivenciam também a parte da logística. Então, eu vendi para o cliente, eu encantei o cliente, mas como é que eu vou entregar isso para o cliente? Como que eu vou chegar até ele? Lembrando que a gente está no Brasil inteiro, né? Então, a gente está falando isso em todos os estados do Brasil, em todos os lugares que a gente está. Então, como que a gente, de fato, chega lá com os nossos angels, que são os nossos entregadores? Como que eles vivenciam isso? Seja ali na entrega em si do produto ou lá no nosso centro de distribuição. Então, eles também passam por isso e conhecem até a pessoa que está ali vendo se a maquininha está funcionando ou não, por exemplo, né? Como nos nossos produtos. E também a parte do relacionamento com o cliente em si. Então, a gente tem o nosso RC, que a gente fala, que são as pessoas que atendem os nossos clientes ali também. Então, eles literalmente fazem essa sombra, né? Atendem o cliente ali mesmo, veem os diferentes canais, seja o canal escrito, que atende, etc., todos os canais que a gente tem, para a pessoa falar, tá bom, agora eu entendi o cliente. Dado que agora eu entendo o cliente nessa imersão inicial, agora eu consigo começar a entender se eu for para um projeto ali de produto dentro da frente de negócios, da trilha de negócios que a gente falou. Não, mas peraí, você está falando isso, mas eu vivi o cliente aqui e não sei se é assim, deixa eu repensar o produto. Perfeito. Então, essa conexão ela é extremamente importante, né? Então, quando a gente fala agora, né, de operações e negócios a gente está falando muito dessas áreas que são mais de suporte. Então, a gente fala ali de um back-office, de um financeiro, de uma tesouraria, de pessoas, por exemplo, ou de produto, tecnologia. Então, são diferentes áreas que a gente vai muito de acordo com o perfil do trainee também. E quando a gente olha para operações, a gente está falando muito dessa força ali, seja de venda, seja de entrega, seja de atendimento, né? De diferentes frentes que a gente pode ter dentro de operações em si. Então, a gente faz essa divisão muito para a pessoa, e muito de acordo com o perfil, né? Tem pessoa que tem esse perfil mais de operação, que quer estar mais em contato com o cliente mais diretamente ali, e tem pessoas que vai ter esse outro perfil que quer mais estar nessa área de suporte. Então, a gente divide isso para conseguir direcionar melhor o desenvolvimento de cada uma delas. Tá certo. Agora, tem demanda de formar líderes, então, dentro dessas áreas? Como é que funciona isso, Capi? Tem demanda em todas as áreas da companhia. Imagina que a gente é uma empresa que está crescendo 15%, 20% ao ano, todo ano, né? E a gente quer continuar crescendo e a gente precisa de líderes para ocuparem essas posições. A gente saiu de uma empresa que era só de pagamentos para pagamentos, banco, crédito, seguro, serviços de software de gestão e etc. Imagina o tanto de produtos que a gente tem para serem desenvolvidos e o que você precisa de liderança e talento, gente boa para poder fazer isso acontecer. O legal, que depois que você passa por esse treinamento, por essa rotação, que a Mari falou que o teu foco é entender o cliente e os problemas dele, depois que você é alocado numa área específica, então vamos supor que você seja alocado numa área de produto. Vou pegar o caso do Recruta do ano passado.
né? As recrutas estão tocando produtos, está lá como Product Manager de um squad. Uma está tocando um produto que é um produto específico para resolver os problemas da MEI, do pequeno empreendedor. A gente está tocando qual... A gente está com conta. Está com o produto da folha de pagamento, não, com a conta Então, elas estão responsáveis por um produto completo, já numa posição de liderança no segundo ano de carreira. Uma coisa super legal. Muito legal, muito legal. O que mais faz um trainee em operações, por exemplo? E operações tem N áreas, né? Como o Capi falou, por exemplo. Então, a gente estava conversando hoje mesmo sobre algumas coisas dos nossos trainees. E assim, você pode desde olhar para... Beleza, eu tenho toda essa força de vendas aqui. Como que é a melhor forma de planejar para elas atenderem o nosso cliente? Deixa eu olhar os indicadores, deixa eu organizar aqui como que é a melhor forma da gente dividir aqui, como estão os nossos agentes, como estão os nossos donos de polo. Então, eles conseguem olhar muito mais ali as unidades, vamos dizer, de como a nossa operação funciona e fazer ela se tornar mais eficiente. Ou, por exemplo, eu tenho aqui toda essa base de clientes, como que eu consigo atender ela melhor? Como que eu posso dimensionar isso melhor? E aí isso vai de diversas formas, né? Seja via um produto, seja via engajamento do cliente. Então, acho que é um jogo que você vai ter uma interface maior com a dinâmica dos clientes em si ali no dia a dia, e muitas vezes até indo até eles, né? Obviamente. E nessa parte de negócios, acho que a gente vai um pouco mais essa linha de produto, tecnologia, suporte, como o Capi trouxe alguns exemplos por aí. Um fato legal. Antes de vir para cá, de manhã, a gente teve uma reunião que a gente estava discutindo a alocação da turma de trainees do ano passado. E, literalmente, tem trainee indo para todas as áreas da empresa. Tem gente indo para produto, tem gente indo para a área de vendas nos polos, tem gente indo para franquias, tem gente vindo para o time de gente de gestão, de logística, de crédito. É uma turma super diversa e passando por todas as áreas da companhia. Agora, é importante escolher um dos caminhos, né? Não os dois ao mesmo tempo. Porque às vezes essa geração tem essa ansiedade, né? Vou me aplicar nos dois. Super. A gente está vivendo isso, inclusive, né? Então, eu vou conversando com eles. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente faz, né? A gente faz o acompanhamento mensal com eles ali. E aí, a gente ouve muito essa ansiedade da geração, que é super natural, assim, né? E você tem tanta coisa que você fala, tá, pra onde que eu vou? O que que eu faço? Qual que é o meu passo? Eu brinco que eu falo que eu tento fazer uma tecla SAP, eu faço uma tradução. Eu falo, mas o que você gosta? Vamos entender um pouco mais no detalhe. E aí a gente vai muito direcionando, assim, em algum momento tem que ter uma escolha, até pra pessoa conseguir ter um foco, conseguir se aprofundar, porque quem faz tudo não faz nada, né? Fica igual um pato. Nada mal, corre mal, voa mal, não dá. Então tem que ter alguma escolha e a gente se aprofunda. Mas eu também falo, gente, não é um negócio que você está escrevendo na pedra. A gente já teve trainee que começou ali a atuar em produto, numa trilha mais de negócios, por exemplo. Falou, putz, eu não sei, eu acho que eu quero ter um contato mais direto com o cliente. Tá, tudo bem, vamos tentar pensar como pode funcionar essa migração? Perfeito. É óbvio que a gente fala, olha, demanda um tempo um pouco mais, se aprofunda um pouco mais para você realmente entender, né? Para a gente não tomar a decisão ali no primeiro tempo, vamos dizer assim. Mas a gente vai acompanhando esse trainee ao longo de todo esse primeiro ano, mas ao longo dos próximos anos também, né? Então, sempre quando a gente vê assim, putz, a gente está com algum desafio legal aqui, deixa eu ver a minha base de trainees, deixa eu ver quem que pode estar pronto para esse desafio, faz sentido fazer essa movimentação de carreira? Então, essa é uma gestão que a gente faz ao longo dos anos também. Acho que é importante falar que a escolha não te fecha as portas para o futuro. Exatamente. Em vários casos dentro da companhia, a gente começou na área de relacionamento com o cliente e hoje está na área de produto. A gente começou na área de vendas, está na área de tecnologia. A gente começou na área de tecnologia, está hoje no financeiro dentro da companhia. Acho que mais de 500 pessoas fizeram essa movimentação ao longo da carreira e tem gente que tomou a decisão e acabou seguindo a carreira dentro de... Então, tem casos de pessoas que começaram como agente de vendas, depois foi líder de um polo de vendas, depois cuidou de uma regional digital e seguiu a carreira praticamente vertical dentro da estrutura. Isso acho que é o mais bonito do programa, você ter as duas opções. Inclusive, tem uma coisa que a gente fala bastante, por exemplo, é que às vezes a pessoa ela começa numa carreira de operações e a gente fala que tem um valor muito grande para o time de produto, por exemplo, quem vem de operações, porque a pessoa vivenciou muita experiência do cliente. Então, assim, essas transições, assim, são super naturais, assim, né? Vai muito de como a pessoa quer construir a carreira dela, mas também principalmente ser protagonista, né? Então, eu tô fazendo aqui, com certeza a gente vai dar todo o meio, mas eu brinco, eu falo que tem o 80-20, assim. Se o 80% não vier do protagonismo, como que eu me estruturo, como que eu... A gente tem trainee que manda pra gente a planilha com próximos passos que quer, com quais competências quer aprender. Então, assim, a gente pega essa pessoa e vamos junto, né? Mas ela trouxe ali o 80, eu vou levar o 20, vamos dizer assim, sabe? Legal. E como é que é o contato e interação com a liderança da Stone? Vocês acabam tendo essa interação
semanal, mensal? Tem alguns projetos que se apresenta para alta liderança? Como é que funciona isso? Então, você é alocado com um líder direto que fica responsável pelo seu desenvolvimento. Com esse o contato é semanal. Você tem um mentor que acompanha a sua carreira ao longo do primeiro ano. Com esse a frequência de contato é mensal. E a gente teve vários touch points ao longo. Então, por exemplo, a Mara acompanhou, eu acompanhei pessoalmente, os líderes de todas as áreas acompanharam. A cada fase que os trainees vão completando, eles apresentam um diagnóstico, as suas conclusões, quais são as dores que a gente viu, quais são os nossos propósitos de melhoria, e tem o nosso envolvimento direto, acompanhando, discutindo, dando feedback, vendo se aquilo é realmente uma oportunidade, dividindo o que está sendo feito dentro da companhia para atacar aquele problema, ou se é um problema novo, como é que a gente pode endereçar para atacar aquele problema dentro da companhia. Esse ano, em quantos meses de programa até agora? Em 3 meses de programa, acho que a gente já teve 4 ou 5 touchpoints de acompanhamento. Que legal. Do projeto. E a gente tem uma agenda que a gente faz justamente para as pessoas conseguirem ter essa interface de forma programada. Mas uma coisa que a gente fala muito com eles, isso é até engraçado, porque no início eles ficam assim, mas eu posso mandar a mensagem para falar com fulano? Pode. Você abre o negócio aí, a ferramenta e manda a mensagem, assim, né? Então, no primeiro momento, eles vão engatando nisso e depois eles têm que, de fato, assim, óbvio, a agenda da pessoa vai ter vários compromissos e etc, mas ela vai te responder em algum momento e você vai ter uma reunião com o que você quiser, assim, né? Legal. Então, tem essa agenda que a gente organiza, mas a gente incentiva o tempo todo os trainees a irem atrás, assim. Então, é uma evolução muito natural que a gente vê do primeiro mês, que eu fico muito naquele papel de, não, pode deixar, te conecto, te apresento. No terceiro mês eu falo que eles não estão nem aí pra mim mais, porque eles estão indo atrás de todo mundo, já falaram com todo mundo. Eu falei, gente, eu não sei nem quem é a pessoa que você falou e você tá aí falando. Então, assim, acho que é uma coisa muito da nossa cultura mesmo, de você, se você precisar buscar qualquer informação, você tá a uma mensagem de distância, assim, sabe? A gente incentiva bastante isso. Muito legal, Mari. Agora vamos ouvir um pouco mais sobre o planejamento de vocês para esse ano, então. Como é que são os pré-requisitos? Vocês estão aceitando todos os cursos? Conta um pouquinho como é que está planejado isso daí. Perfeito. Bom, para esse ano, como a gente falou, né, as inscrições abrem em agosto, então já se preparem. Mas sobre pré-requisitos, a gente vai bem direto ao ponto. Então, basicamente, ou se a pessoa está se formando esse ano, ou até 3 anos de formado, e qualquer curso. A única coisa que a gente tem falado bastante agora é sobre a disponibilidade da pessoa se mudar. Porque dependendo da alocação da pessoa, dependendo onde ela vai ficar nos finalmente, vamos dizer assim, pode ser muito mais interessante que essa atuação seja presencial. Então, é importante ter essa disponibilidade. A gente tem áreas que trabalham predominantemente de forma remota, mas a gente coloca esse pré-requisito ali porque a gente também vai se alinhando desde o início do processo. Mas, direto e reto, não tem pré-requisito de curso. A gente, pelo contrário, a gente entende que existem talentos em diferentes áreas, em diferentes cursos. Isso pra gente não é uma questão, assim. A gente, inclusive, incentiva a buscar pessoas de diferentes frentes, assim. E essa questão da formação em si, para a gente ir mais direto ao ponto dentro do nosso funil, dentro do nosso processo seletivo. Mas, resumidamente, é isso. Tá, vou fazer a pergunta que eu escuto aqui dos candidatos, tá bom, hein? manda Se eu for no curso de arquitetura, licenciatura, eu tenho chance de ser o trainee da Stone? Você tem 100% de chance de ser se você passar por todas as etapas ali e ser selecionado. Mas o curso não importa. A gente, inclusive, tem uma trainee do ano passado que ela é formada em arquitetura. E hoje ela está dentro de produto, liderando um produto lá na nossa conta. Então, assim, a gente tem alguns cases de diferentes cursos, seja licenciatura, seja qualquer curso possível. A gente acredita muito mais no potencial, no talento. É muito mais sobre a pessoa gostar de desafios, sobre ela ser alinhada com a nossa cultura, sobre ela ser alinhada com o nosso propósito, sobre ela ter qualidade ali no dia a dia, ter realmente vontade de fazer acontecer, do que, se a pessoa faz, sei lá, biologia, se ela faz física ou qualquer outra disciplina e faculdade, assim. Então, a gente realmente acredita que o talento ele é múltiplo, inteligências são múltiplas e a gente vai muito mais buscar essa seleção no processo seletivo. Não só acredita, como acaba incentivando, porque você traz pessoas com perspectivas diferentes. A gente tem gente que fez direito e está tocando produto, tem gente que fez economia e está tocando, no lado financeiro até... Mas fez economia e está na área de vendas. Tem vários exemplos. Eu dei o exemplo da Giane, que é arquiteta e está tocando produto. Ela traz uma perspectiva de design, etc., que complementa o time e acho que é super legal.
E experiência, Capi? Você acha que é importante a pessoa ter vivido já experiências em outras empresas? Como é que você vê essa questão? Não, o objetivo do Recruta é justamente formar a pessoa e dar as primeiras experiências de liderança. Então, tem várias pessoas que são contratadas logo depois da faculdade. Acabou de se formar, teve uma experiência de estágio, 2, e está no programa Recruta. A ideia é que tanto a parte da rotação quanto a parte da alocação na área específica deem essa experiência de liderança, a primeira experiência para o trainee. Entendi. Mário, esses dias eu escutei, eu queria tanto ser recruta, mas eu não tenho inglês fluente. O que você falaria para a pessoa? Acho que tem um ponto que em inglês ele é sempre importante de aprender. Então, se eu fosse dar uma sugestão, um conselho para qualquer pessoa, busque aprender inglês. Mas não é um pré-requisito para a gente hoje. Acho que pode ter alguma área ali que em algum momento, acho principalmente em tecnologia, que vão ter alguns termos em inglês, mas assim, é muito um vocabulário que às vezes nem no próprio inglês a pessoa, no curso, né, ela vai aprender, então ela aprende no dia a dia. Mas acho que isso é mais um conselho de vida do que um conselho para o recruta. Assim, na dúvida, busque aprender inglês, mas não é um pré-requisito para o recruta. Assim, a gente vai receber pessoas falando inglês, não falando inglês. Se você vier para a Estônia e não souber falar inglês e precisar para a sua função, inclusive vai ser parte do seu desenvolvimento e a gente topa investir no treinamento da pessoa para ajudar ela no que precisa. Se você tiver contato com um fornecedor fora do Brasil, uma reunião em inglês, etc., você precisa ter isso para poder desempenhar. Isso internamente a gente tem. Internamente a gente tem algumas parcerias, inclusive. Então, tipo de escolas e coisas do tipo. Quer dizer, aquela questão de quem fez intercâmbio leva vantagem, isso não acontece dentro da Estônia? Não. Talvez tenha por trazer diferentes perspectivas, ter vivido experiência diferente, mas não é vantagem, não é pré-requisito. O intercâmbio em si. Perfeito. Muito legal. Agora, você tinha uma etapa no processo que era questionário de vida. Vocês ainda têm essa etapa? Temos essa etapa. E lemos um a um. Conta para as pessoas desse questionário, que eu acho que é interessante. É o único processo de trainee que tem essa etapa. E a gente faz muita questão dela, é importante deixar claro. Acho que a gente já tem falado isso de algumas formas aqui durante o podcast, né? Pra gente, a gente vai se importar muito mais com o ser humano que a gente está conhecendo ali, né? Igual o Capi falou. A experiência prévia, muita coisa a gente vai ensinar, a pessoa aprende, né? Então, a gente quer muito mais saber sobre a pessoa. A gente até fala assim, né? Não vem para o processo seletivo da Estônia ensaiado. A gente não quer um ensaio. A gente quer ter uma conversa. A gente quer realmente te conhecer. A gente quer saber do que você gosta, com o que você se importa, como que você cresceu, o que isso fez diferença na sua vida, né? Como que isso te impactou e aí, a partir disso, com o que você quer impactar. Então, é muito mais sobre a gente ter esse alinhamento. A gente acha que esse questionário da vida, que são várias perguntas, realmente fazendo você refletir sobre você, fala muito sobre o seu autoconhecimento. A gente entende que essa etapa, ela traz essa profundidade. Inclusive, vários candidatos, eles agradecem por essa etapa. Porque eles falam, nossa, eu li a pergunta e eu parei para pensar que eu nunca tinha pensado nisso sobre mim. E aí eu tive uma reflexão sobre ela. Então, a gente já teve alguns candidatos que falaram, olha, só o questionário da vida já valeu a minha experiência, porque eu realmente tive uma reflexão que eu nunca tinha tido antes, assim. E autoconhecimento é chave, né, gente, assim, para processo seletivo, até porque a gente fala muito que, às vezes, a pessoa não tem o fit com a Estônia. E tudo bem, porque você saber o que você não quer também é extremamente importante. E o questionário da vida muitas vezes ajuda nisso, né? Às vezes a pessoa olha e fala, putz, talvez não seja para mim. E tá ótimo, porque provavelmente é ótimo para outra empresa e também vai ser super legal, né? Então, o questionário da vida ele é uma ferramenta essencial pra gente, que a gente lê um a um. Inclusive, o questionário da vida ele não é identificado, a gente não tem nenhuma identificação, a gente só lê as respostas da pessoa ali, pra gente realmente não ter nenhum tipo de viés, só a história que ela conta pra gente. Então, é super importante. Você sabe que eu tenho um vídeo no YouTube sobre questionário de vida que bombou. Eu fui explicar, porque vocês me deram acesso às perguntas do questionário de vida, e eu gravei sem pretensão nenhuma num flipchart mesmo, ensinando as pessoas, e bombou o vídeo, todo mundo falando, nossa, que legal, vídeo do Luiz sobre questionário de vida, porque eu fui comentando o que estava por trás dessas perguntas, que é justamente essa reflexão, né? Exatamente. Quando você foi ver, estava você refletindo sobre a sua vida, né? Sim. E no ano passado eu fui até o Rio visitar vocês. Tinha um aprovado que contou do Naruto no questionário de vida. Nossa, essa história. Eu falei, gente do céu, ele contou do Naruto. E aprovou, né? Às vezes as pessoas falam que a última coisa que vai poder falar é de coisas pessoais que não ligadas à parte profissional. Foi. E é legal essa questão, essa reflexão. Exato. Assim. Eu tava nessa final, inclusive, ele falou que um personagem que inspirava muito ele era o Naruto. E eu acho que o principal, assim, não é... eu gosto de Naruto, não gosto de Naruto. Isso aí é irrelevante. O importante é, mas por quê? O que ele representou pra você? Porque isso dá muito mais significado, né? O que significa? É igual quando você tá numa entrevista e você fala, você
É uma pessoa que tem foco, a pessoa fala sim, mas aí me dá um exemplo do porquê que você é uma pessoa que tem foco, né? Então, é muito mais sobre o que aquilo representava e como a pessoa conseguiu explicar, e a explicação dele fazia todo sentido. Tanto que ele entrou na Stone. Então... Acho que um ponto super importante para a gente é que a gente está procurando autenticidade, né? Quem a pessoa realmente é. Tem muita gente que se prepara para um programa de trainee e fica, deixa eu tentar entender o que eles querem escutar e etc. E essa pessoa pode até ser eventualmente aprovada. Mas se ela não se identificar com os valores de verdade, ela não vai ficar na empresa no longo prazo. Então, para a gente conhecer a pessoa, saber se tem o fit cultural, saber se os valores são os mesmos, é super importante para poder aumentar a chance de sucesso da pessoa dentro da companhia, né? Ou a gente quer uma pessoa que fique para o longo prazo, não alguém que queira ter o primeiro emprego e depois não se identifique e acaba não crescendo. Perfeito, perfeito. Agora, Mari, no ano passado vocês divulgaram o salário, que era um grande tabu, né? Nos programas de trainees em geral, ninguém divulgava salário. Sim. Acho que vocês também não. Acho que foi a primeira edição ou segunda edição? Foi a primeira edição. A primeira edição divulgando salário R$ 7.500 Exatamente. por mês. Foi o salário que a gente combinou do ano passado, então a gente deixou divulgado. A gente viu que era uma prática de mercado também. E aí acho que tem um ponto importante, assim, que a gente conversa bastante, acho que o Capi super pode complementar, que é óbvio que a gente vai querer ser competitivo com o mercado. Então, a gente vai olhar para o que o mercado está pagando, a gente vai olhar para o que faz sentido, etc. Mas, assim, com certeza, esse não deveria ser o primeiro critério de uma pessoa escolher o programa do Recruta, pelo menos. E tudo bem se for para alguém, né? Falar assim, não, para mim, eu quero ir no trainee que paga mais. Tudo bem, não tem certo e errado nesse caso. Mas pra gente, esse é assim, beleza, é a remuneração, a pessoa vai receber, etc., com todos os benefícios e tudo, mas não é o principal valor. Né? No Recruta, a gente vai ter muito mais sobre o aprendizado, sobre o que você impacta, sobre o que você faz. Acho que o Capi tem vários pontos sobre isso, eu já vou até passar a bola para ele. Não, o que eu costumo dizer é que a gente quer ser competitivo com os melhores programas de treino do mercado no salário. Mas essa não é a nossa proposta de valor. O que a gente quer entregar com o programa de trainee é um lugar onde ele possa aprender, se desenvolver e crescer mais rápido do que ele cresceria na média do mercado, em que você vai ter autonomia e liberdade para poder empreender dentro de uma empresa, uma cultura com o espírito empreendedor, com o espírito de uma startup, uma empresa de tecnologia dentro do segmento financeiro. É um lugar onde você vai ter exposição, como a Mari falou lá no começo, a pessoas brilhantes e você vai poder se desenvolver e crescer mais. Eu acho que isso vale muito mais do que o salário inicial em si, embora o salário inicial seja muito bom. Claro, até porque eu comecei a divulgar essa questão salarial porque as pessoas confundiam com estágio. Às vezes até com um jovem aprendiz, a proposta do programa trainee. Eu falo, gente, é totalmente diferente, né? E essa questão salarial é até para a pessoa entender que tem o salário de estágio, tem o salário de analista e às vezes tem o salário de trainee que tem uma média acima do que normalmente se a pessoa começasse hoje como um analista júnior, começasse hoje por uma porta normal recém-formado. Mas tem todo o desenvolvimento, tem toda a expectativa. Eu acho que o que vale muito mais no programa é justamente toda a formação que é no negócio em si, né? Acho que isso vale muito mais que a parte salarial e depois os próximos passos de carreira dessa pessoa aí dentro. Também acaba sendo o grande chamariz do programa. Exatamente. Acho que até por isso era um dos pontos de falar assim, putz, divulga ou não. Porque para a pessoa parar e escolher só por isso, calma lá, né? Acho que é muito isso. Tipo, a pessoa tá só atrás do salário, vai chegar ali na esquina no 45 do segundo tempo, vamos dizer, não vai ser isso que mais importa, assim. Então, a gente realmente gosta de carregar esse valor muito mais nas oportunidades, no desafio. A gente gosta de gente que gosta de desafio, assim, sabe? É você olhar e falar, putz, eu quero resolver esse problema, eu quero resolver aquele problema, deixa eu ver a dor que o cliente está sentindo. E aí, aquilo ali, naturalmente, na sua carreira, você executando com consistência, você executando com qualidade, a remuneração, ela acompanha. Né? Então, a gente vai olhar para isso com carinho, mas, assim, as pessoas que são protagonistas, que vão atrás dos desafios, né? Que vão ali junto com o time, que vencem em time, então acho que isso faz muito mais diferença, inclusive para a progressão salarial do que qualquer outra coisa, assim. Muito legal. Agora, Capi, me ajuda aqui. Eu queria fazer uma avaliação minha, se eu tenho potencial para ser um recruta Stone. O que eu teria que ter de característica, de comportamento, que eu falo assim, além de tudo que vocês falaram aqui, que são pontos assim que dariam certo no programa hoje? Dariam certo para as necessidades da companhia? O que a gente está procurando? A gente está procurando alguém que seja dinâmico, que queira colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecer, tenha senso de urgência, se incomode com as coisas que não estão funcionando para o cliente e resolva. A gente quer alguém que tenha capacidade de aprender e vontade de aprender, seja curiosa e queira entender sobre os processos, entender sobre os produtos, sobre o problema, procurar trazer coisas novas para a companhia. A gente quer gente que
eu uso a palavra ambição, mas tem vontade de fazer coisas grandes, vontade de fazer a diferença, de causar impacto, de fazer as coisas acontecerem. E alguém que genuinamente esteja trabalhando para melhorar a vida do cliente, que queira construir coisas legais para o nosso empreendedor. Se a gente conseguir juntar essas características, eu acho que a gente vai formar uma liderança espetacular para a companhia. Que legal, bacana. Mari, qual que é a bom. grande mensagem aqui para as pessoas que vão prestar o Recruta esse ano? Boa, vamos lá. Responsabilidade essa pergunta, hein? Exatamente. Olha, mas acho que se você quer participar do Recruta, quer estar junto de um time de pessoas incríveis, como a gente já falou, quer ter desafios reais, quer ver o seu trabalho de fato virando algo tangível para boa parte da população brasileira, porque eu falo que é sobre isso, assim. Eu falo que na Estônia a gente se incomoda com as coisas, a gente vai atrás de resolver essas coisas para no final das contas a gente impactar o Brasil, assim, né? Então, se você quer participar de um programa que você vai conseguir colocar a mão na massa, impactar diversos brasileiros e brasileiras pelo Brasil, essa é a oportunidade. Fique esperto e esperta que em agosto a gente tem inscrições abertas. É isso aí, muito legal. Foi um prazer enorme estar com vocês. Aprendi muito a cada ano e muito obrigado por mais um momento aqui da parceria, por vocês disponibilizarem o tempo, a agenda de vocês para a gente gravar esse podcast. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Obrigado, Capi. Obrigado. Obrigado, Luiz. O prazer foi nosso. Obrigado de novo pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito bem. E se você gostou desse episódio, já curte, compartilha com outros amigos que, quem sabe, vão estar junto na Stone junto com você, que vai ser aprovado muito em breve no programa, hein? Deixe seus comentários que eu quero ler tudo a respeito e a gente vai seguindo por aqui. Até a próxima.